Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje recebemos a empresária e montanhista Adriana Gribel. Com mais de 20 anos de experiência em montanhismo, ela nos conta como essa tradição esportiva cresceu dentro da família Gribel e como o esporte motiva hoje funcionários do grupo Tenco, do qual ela é a vice-presidente. Adriana, é um prazer recebê-la aqui no programa Retratos. Obrigada, eu é que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Que obrigado. Adriana, você é uma pessoa muito versátil, não é? Você é formada em engenharia elétrica, você tem MBA em gestão de shopping centers e, como dissemos na abertura do programa, você é a vice-presidente da Tenco, né? Uma empresa especializada em administração de shopping centers. Além disso, você já pratica o montanhismo há mais de 20 anos. Por talvez conviver com esses dois mundos, né, tão distantes, você é vista de forma diferente também pelas pessoas. Algumas a veem como a administradora bem-sucedida de uma das empresas mais promissoras de Belo Horizonte, outras já a veem como uma legítima aventureira que adora conhecer locais exóticos e enfrentar os riscos da montanha, sempre acompanhada de sua família. Queria saber como é que você recebe essas duas visões de si mesma e como você se vê como pessoa. Bom, eu me vejo assim mesmo, como você descreveu, um pouquinho dessas duas coisas. O meu cotidiano é aqui, no mundo urbano, trabalhando com shopping centers, que é uma coisa absolutamente urbana, né? Concreto, vidro, para a convivência das pessoas. Mas eu recarrego as minhas energias e busco o meu aprendizado nas montanhas, no silêncio, na natureza e no convívio com as montanhas. E considerando então essa sua paixão pelas montanhas, eu queria que você nos dissesse quando foi que o montanhismo entrou na sua vida, né, de que forma, e qual foi a primeira expedição, sua primeira experiência nessa atividade? Foi em 1994, eu e meu marido fomos a Bali, na Indonésia, para um passeio, férias, como férias normais de todo mundo, e lá o foco era praia, né? Certo. E aí nós soubemos que tinha um vulcão em erupção no norte da ilha. A gente estava hospedado no sul, pegamos o carro que a gente tinha alugado e fomos até esse vulcão para conhecer. Corajosos, hein? Não é uma coisa corriqueira ter ali do lado um vulcão, né? Verdade, eu vou ali ver um vulcão em erupção. Então a gente não podia perder essa oportunidade. E aí nós fomos até lá e fizemos um trekking até o mais próximo possível, com segurança, porque ele estava realmente expelindo gases tóxicos, expelindo lava. E aí aquilo foi muito diferente e muito interessante. E quando nós voltamos dessas férias, nós resolvemos que sempre nas férias com os filhos a gente ia incluir alguma atividade de aventura, de montanha, para ver se eles iam gostar disso que tinha nos surpreendido. Compartilhando com eles essas emoções, né, que vocês tinham vivido, né? Exato. Por falar nisso, a gente sabe que o montanhismo é uma atividade que oferece riscos, né? E vocês estavam, então, com a intenção de introduzir os filhos também nessa prática esportiva. Aí eu vou te perguntar, vocês ficaram, assim, de alguma forma, receosos de introduzi-los nessa prática em função dos riscos que ela apresenta? E como é que foi essa experiência? Como é que eles reagiram a essa proposta de vocês? E complementando, assim, quantos anos eles tinham na época? Tá. Bom, receio sempre tem, porque a maior preciosidade da gente são os filhos, né? É verdade. Então, levar os filhos para uma montanha, para um lugar inóspito, tinha a preocupação. E aí, o que nós fizemos? A gente se cercou de toda a segurança possível, sempre tendo guias conosco daquele lugar, e fomos começando de forma gradativa, com montanhas simples, né? Aqui em Minas Gerais, por exemplo, no Pico do Itacolomi, que está em Ouro Preto. Depois fizemos até uma expedição na Serra dos Órgãos, que é uma serra que liga Petrópolis a Teresópolis. Que é então, maravilhosa, é uma né? travessia assim, de 3 dias, onde a gente vai descobrindo a montanha, mas não tem risco. Então fomos colocando expedições mais simples e na medida em que os meninos foram ganhando segurança, foi que foram crescendo. E essa primeira expedição que eu considero assim, uma expedição de verdade, que foi a da Serra dos Órgãos, os meninos tinham em torno de 12 anos. Então estavam bem novinhos ainda, né? E como é que eles reagiram a isso? Vocês gostaram da experiência? Muito, como é que foi? Gostaram muito. Eles queriam carregar mochila com o peso e a gente ainda tinha que saber as limitações
porque criança em fase de crescimento você não pode botar muito verdade. peso nas costas deles. É verdade. Então a gente foi aprendendo como levá-los, como lidar e medindo isso aí, porque a empolgação é enorme, né? Sem dúvida. Pegar um menino da cidade e levar para o meio do mato... É um mundo novo, mágico, eles né? ficam enlouquecidos. E você já tem, então, mais de 20 anos de experiência de montanhismo em família, não é? Nesse período todo, qual foi a viagem que você acha que foi a mais marcante, né? E por quê? Nós tivemos 2 viagens muito marcantes, uma no Brasil e uma fora do Brasil. No Brasil, a gente fez um projeto que chamamos de 7 cumes do Brasil, que são as 7 montanhas mais altas do Brasil. Em 2003, nós propusemos para os meninos, em vez de fazer festa de aniversário para eles, naquele ano, pegar o dinheiro e gastar fazendo expedições, fazendo 7 cumes. E aí eles toparam e a gente fez. Presentão, né? Tá, foi uma delícia. E nesse projeto, eu reputo o Monte Roraima como uma experiência inesquecível. É uma montanha maravilhosa, não é a mais alta das 7, na verdade ela é a 7ª, mas ela tem uma beleza impressionante. É muito inóspito, é muito exótico, parece que você está fora da terra por causa do tipo de solo e de vegetação que tem. E nós 5 fomos, porque nem todas as expedições dos 7 cumes a Mariana pôde participar, porque ela era muito pequenininha e tinham expedições que tinham problemas de risco. Não, que no Brasil é bem baixo, as montanhas são baixas. Mas de risco mesmo. Teve expedição que a gente ficou 2 semanas dentro da floresta amazônica. Mas a do Monte Roraima, que nós fomos juntos, e ela foi inclusive recorde, ela é a brasileira mais jovem a escalar o Monte Roraima, ela tinha 11 anos na época. Ela adorou. Os índios são venezuelanos, que são os guias. Porque a Monte Roraima fica na divisa de Brasil com Guiana e Venezuela, não é isso? Nesses três países. E ela aprendia espanhol na escola na época, então ela pôde exercitar o espanhol, contava historinhas da Disney em espanhol para o guia, que era um índio. Então, assim, foi uma delícia. E os meninos já com 17 anos, ela com 11, foi uma experiência maravilhosa. E a outra que eu reputo como inesquecível foi agora, em junho, que nós fomos ao Monte Elbrus, que é a montanha mais alta da Europa. Né? Na Rússia, na Rússia. Tem 3 semanas que nós voltamos de lá. Ah, que legal. E depois de muitos anos, foi a primeira alta montanha que nós 5 chegamos ao cume juntos. Que interessante. Porque em montanhas anteriores, ou a Mariana não podia ir porque era pequena, ou a Concagua, que ela já podia, mas coincidiu com o vestibular dela. Sim. E aí ela não pôde ir com a gente. Então, depois de muitos anos, foi a primeira alta montanha que nós 5 chegamos ao cume juntos. Então já teve um outro significado, né? Teve. Então ela foi assim um divisor de águas na nossa história de montanhismo, porque agora todos nós voltamos a fazer juntos e chegar ao cume juntos. Que beleza. E o que você considera que nesses mais de 20 anos de convivência com o montanhismo, o que vocês mais aprenderam com essa experiência de enfrentar os desafios das montanhas? Eu estou perguntando porque eu já estive aqui entrevistando nesse mesmo programa o Gustavo Ziller, que também ele tem uma proposta de fazer os 7 cumes do mundo. Isso. Né? E ele me falou também do aprendizado que a montanha trouxe para a vida dele. Eu queria ouvir de você também essa experiência sua pessoal. Eu acho que o maior aprendizado, e que foi o legado que a gente deixou para os nossos filhos, foi o respeito às diferenças. As pessoas que a gente encontra em cada lugar, com um modo de viver diferente do nosso, com uma cultura, com hábitos, e entender tudo isso como bacana e como aprendizado, e não ter preconceito do que é diferente, e sim entender que é importante as diferenças e aprender com elas. Então, assim, além de vários outros valores como solidariedade, trabalho em equipe, você entender que todo mundo é importante ali, que não tem um líder, e sim o trabalho em equipe é que faz a coisa acontecer, mas eu entendo que o maior legado é o respeito às diferenças. Hoje eu reputo os meus filhos como pessoas com muito pouco preconceito, não vou falar isentos, porque eu não sei se existe alguém isento, mas no mundo moderno de hoje as pessoas são muito preconceituosas. E pelo fato deles terem vivido essa diversidade toda e isso fazer parte do cotidiano deles, eu vejo eles como pessoas bem isentas disso. E preparadas, né, para esse mundo. Para esse mundo, para conviver com a diferença e vendo isso como um valor e não ter medo disso. Sim, eu imagino também que
E cada vez que vocês vão para uma experiência, vivem uma experiência dessas, vocês ampliam o acervo de memória afetiva da família, não é? Ah, com certeza. E vocês podem acessar isso a qualquer momento e esse acesso acaba, eu acredito, né, aumentando esse elo que liga todos vocês. É, porque é uma imersão. A gente, na montanha, fica 24 horas com convívio. Porque aqui hoje, né, 2 deles já são casados, têm filhos. A Mariana mora em São Paulo, que ela trabalha lá. Nem eu com meu marido, que moramos juntos, a gente não tem 24 horas de convivência. Sim. Cada um sai para o trabalho num horário, ou está fazendo ginástica, ou tá não sei o quê. Na montanha não tem jeito. São 24 horas juntos. Então é um convívio maravilhoso, né? Querida, nós vamos interromper brevemente então a nossa conversa para um intervalo, mas não saiam daí que a gente volta já já, continuando essa conversa gostosíssima com a Adriana Gribel.